emprestado para viver encarnado durante um período. Teresa era perseguida por espíritos que não a tinham perdoado. Ela se afinou com eles, isto é, escutou-os. Embora não seja determinado um tempo para o fim dos padecimentos de quem comete suicídio, a pessoa sofre muito. Ela acha que seus problemas são muito grandes e, com esse ato imprudente, os aumenta. E quando o remorso vem, a dor é profunda. Não pense você que Teresa ficará desamparada. No momento em que os socorristas que trabalham em auxílio a suicidas acharem ser o certo, eles a desligarão e ela será levada para um local onde receberá orientação e tentarão ensiná-la a dar valor à vida, esteja ela em que estágio estiver, físico ou espiritual. Teresa, espírito rebelde, já errou muito no passado, fez inimigos que não a perdoaram porque ela não lhes pediu perdão. Agora esses espíritos, vendo-a sofrer assim, afastaram-se, irão cuidar deles, já não a odeiam, porque a viram sofrer, mas isso não lhes deu alívio. Quem odeia, pensa que será feliz vendo seu desafeto sofrer, mas isso não acontece. Aquele que paga o mal com o mal, se torna mal e as ações erradas somente o prejudicarão. Oremos por Teresa, espero que logo ela compreenda seu erro, peça perdão, queira ajuda e então será socorrida. Ela pode vir aqui na fazenda quando for desligada do seu corpo carnal, quis Eduardo saber. Não respondeu Gabriel. Quando ela for desligada, será levada para um local próprio para os suicidas. Ela saberá notícias dos filhos, mas não terá permissão para vê-los. Quando isso ocorrer, terão-se passado muitos anos. Gabriel, como estão o senhor João, Dona Violeta e os irmãos Micilas? Todos foram socorridos, e a família do senhor Manuel também. Para que se sentissem bem, todos foram levados para a mesma colônia, para uma mesma casa. As crianças passam o dia num educandário, local próprio para aqueles que desencarnaram no período infantil. Os adultos estão se adaptando e aprendendo a viver desencarnados. Eles não se preocupam com os que ficaram encarnados? Perguntou Eduardo. Claro que sim, respondeu Gabriel. Eles têm ora muito para que estejam bem. João é uma pessoa boa, agiu certo quando esteve encarnado e fez boas obras. Ele sabe que tenho tentado ajudar Silas. Isaías, que agora era João, passou a ficar mais na sacada, depois na varanda e a ver os trabalhos, falava pouco, cumprimentava os empregados imitando seu antigo patrão. Houve comentários que o senhor João estava estranho, mas fora convencidos com os argumentos de Juvencio. Vocês acham que com tantos sofrimentos nosso patrão continuaria a ser como antes? Veja o que aconteceu com Teresa, ela enlouqueceu com a perda do marido. O senhor João amava Dona Violeta. Além de viúvo, foram 4 filhos mortos. Vocês já imaginaram se isso acontecesse com vocês? Depois, senhor João tinha ficado doente e sarado e, como todos nós sabemos, são poucos os que saram dessa enfermidade, e ele ficou com sequelas. Mas logo o senhor João estará melhor. Isaías, semanas depois como João, passou a andar pela fazenda, a ver as reformas, isso o distraía. Por que, Silas, você mandou consertar o galpão primeiro? Perguntou Isaías. Não sei bem o porquê. Senti muita vontade. Acho mesmo que quero tirar qualquer impressão que ficou com a morte de Teresa. Ela foi velada lá. Os 4 órfãos se acostumaram logo na nova residência. Eram bonzinhos, obedientes, tomavam as refeições na cozinha e aprenderam rápido a ter bons modos. Luzia, uma costureira, veio, fez roupas para as meninas, reformou as dos irmãos Milhares de Silas para os garotos e apertou algumas para João. Foi então que receberam notícias de que algumas pessoas estavam doentes na cidade. E que um filho do melhor amigo de seu pai, que estudava numa cidade maior, havia falecido. A filha e a neta de um outro conhecido, residente na cidade, também morreram. Os empregados da cidade pediram ao senhor João, deixe-nos vir com nossas famílias para cá. Ficaremos no galpão, a cidade está perigosa. Todos os fazendeiros que moram na cidade vieram para o campo. Isaías olhou para Silas, este concordou discretamente com a cabeça, então ele respondeu, podem vir, mas que seja logo. 2 homens que faziam serviços extras havia anos na fazenda pediram para morar nas casas desocupadas e ser empregados fixos.
Isaías novamente olhou para Silas, que concordou, seu pai os conhecia e gostava deles. Isaías então falou: vocês dois que me pedem emprego estão contratados. Vão hoje para a cidade e tragam suas mudanças e ocupem as casas vazias. Temos espaço no porão de nossa casa, que pode, após uma boa arrumação, ter espaço suficiente para abrigar a família da casa que for consertada. Vamos fazer esses concertos, rapidez. Naquele dia, foi uma correria. O galpão abrigou 5 famílias e os 2 empregados se mudaram. Mas à noite estavam todos acomodados. À noite, Silas pegou as cartas de condolências que havia recebido na ocasião do retorno de João, que na realidade era Isaías, e as leu. Copiou alguns trechos, imitando a letra de seu pai, e escreveu ao conhecido cuja filha e neta haviam falecido. E para o amigo de seu pai, escreveu uma longa carta, além de ter copiado, fez a maioria do texto pedindo a ele para ter fé e superar o sofrimento. No outro dia cedo, Silas pediu que um empregado as levasse à cidade. O empregado retornou com a notícia de que os moradores estavam apavorados. Trouxe uma missiva do padre Mateus. Silas leu a carta do padre Mateus. Ele se despedia. Informava que alguns padres haviam falecido e que fora chamado para ser pároco em uma cidade maior. Que já tinha celebrado as missas encomendadas e não ia esquecer de orar por toda a família. Silas deu a notícia a Maria e Isaías e comentou: isso é uma notícia boa para nós no meio de tantas desgraças. Padre Mateus era uma pessoa que poderia desconfiar da troca que fizemos. Preocupava-me também com esse amigo de papai, mas agora que seu filho morreu, a dor com certeza o fará se isolar, não se interessar por problemas alheios. Com tantas aflições, preocupações na cidade, ninguém se interessará em saber se papai mudou muito ou não. Depois, Isaías, você está aprendendo rápido? Estou me esforçando, menino Silas, respondeu ele. Tudo que nos aconteceu e ocorre é muito triste. Quero fazer tudo direito, porque sei que se for denunciado, serei condenado e todos aqui na fazenda irão sofrer. Silas proibiu todos os empregados de irem à cidade. Ninguém deveria sair da fazenda. Se estivessem isolados, não seriam contaminados. E os concertos foram feitos. As casas todas estavam reformadas. As chuvas vieram e encheram o açude e os buracos, as árvores ficaram vistosas e as novas mudas cresceram. Não havia mais ninguém doente na cidade, e os trabalhadores extras com suas famílias voltaram para seus lares. Juvencio foi à cidade saber das notícias e voltou com os nomes de todos os que haviam falecido. Vou escrever as cartas de condolências, decidiu Silas. Menino Silas, informou Juvencio, há na cidade 12 crianças órfãs que estão na casa paroquial esperando para serem levadas. Algum orfanato? Mas me disseram que os orfanatos estão lotados. 12. São pequenos? Perguntou Silas com dó. A mais velha tem 12 anos. São filhos de pobres, cujos pais faleceram. Morreram muitas crianças com essa doença. Silas foi para seu quarto e escreveu as cartas, mas estava inquieto. Mesmo brincando com as 4 crianças, estava triste e falava nos 12 órfãos a todo momento. Que está pensando em fazer, Silas? Perguntou Maria. Será que quer trazer essas 12 crianças para cá? Se for isso, eu aprovo, disse Isaías. Vocês estão delirando? Indagou Maria. Não, respondeu Isaías. Eu mudei. Acredito que o sofrimento modifica as pessoas. Você não sabe, Maria, como sofri vendo minha filha, genro, netos e depois meus 2 filhos morrerem e eu ali sem poder fazer nada. Acho que, se meu corpo tivesse queimado e ficado em carne viva, não sentiria tanto. Sofro muito ainda. A saudade dói. Essas crianças, os 4 filhos de Onofre, estão felizes aqui. Suas risadas são como bálsamo ao meu coração ferido. Vendo Silas cuidar de tudo com justiça, tenho certeza de que agi certo em fazer o que o Senhor João me pediu. Sou um ignorante, mas compreendi que, quando enxugamos as lágrimas de outros, Deus suaviza nossas dores. Esses 12 órfãos devem estar com medo, sofrendo a ausência dos pais. Silas abraçou Isaías. E Maria sorriu e perguntou: onde vamos alojá-los? Maria, amanhã você irá com Juvencio e outro empregado em 2 charretes buscá-los.
Acomodaremos as meninas no quarto que era dos meus irmãos e os meninos nos quartos de hóspedes. E se houver algum nenê, posso colocar para dormir com você? Pode, respondeu Maria. Silas disse Isaías, quero e vou ajudar você a cuidar dessas crianças. Vou me distrair brincando com elas. Farei algo de útil, Maria recomendou Silas. Se, na cidade, alguém perguntar o porquê de estarmos trazendo os órfãos, responda que é porque queremos ajudar. Iremos abrigá-los até que seja encontrado um local para ficarem. Silas foi dar as ordens para Juvencio, que escutou sorrindo e comentou, menino Silas, existe agora mais um motivo para defender este lugar, o lar dos órfãos. Por tantas coisas boas que estamos fazendo, Deus levará em conta e nos ajudará. Nada de mal nos atingirá, Juvencio disse Silas, não devemos fazer nada com intenção de receber algo em troca. Essas crianças devem estar sofrendo e é bom aliviar o sofrimento de alguém. Por isso é que nos diz, tudo que fazemos ao próximo, fazemos a nós. E uma ação caridosa sempre nos dá uma preciosa lição. Auxiliar é treinar para nos tornarmos pessoas boas. Não entendi, exclamou Juvencio. Acho que nem eu, admitiu Silas, sério, mas tenho certeza de que não se poder fazer o bem para receber uma paga. De nossa obrigação a ajudar. Juvencio afastou-se. Silas sentou-se num banco perto do açude e pensou, não sei como ou por que tenho, às vezes, pensamentos diferentes ou falo algo em que ainda não havia pensado. Começo a falar e saem conceitos como os que ainda há pouco disse no Juvencio. Mas o que falei creio ser o certo. Ser bom, fazer o bem, é obrigação que não pode querer retribuição. Nossa casa está sendo moradia de órfãos começando por mim, sou órfã. Mas não devemos, fazer nada esperando algo, ainda mais em troca. E essa troca seria para que não descobrissem a fraude, que Isaías não é João. Deus, eu não quero fazer isso. Quero somente que aqui, neste lar em que sou um abrigado, possamos abrigar outros e que juntos possamos ser felizes. Silas foi verificar como Isaías e Maria estavam preparando a casa e concluiu, vamos ter de fazer mais camas. Gabriel e Eduardo visitavam a fazenda. Eduardo, vendo seu instrutor sorrir contente, indagou-lhe, ficou alegre com a decisão de Silas? Fiquei. Essas crianças terão aqui abrigo e orientação. Escutei Silas pensando, falou Eduardo, porque ele é de assim. Maria diz que ele é muito adulto para sua idade. Silas tem compreensão de muitas coisas. Vimos que nem ele mesmo entendeu o que expressou. Silas explicou. Gabriel esteve conosco no plano espiritual por muito tempo e estudou bastante. E em suas vivências passadas já compreendia e colocava em prática os ensinamentos de Jesus. Ao reencarnarmos, esquecemos, mas fica a compreensão dos principais objetivos do que planejamos para nós e que, em determinados momentos, podem vir à tona. Tanto o que, ao aconselharmos alguém tentando com sinceridade ajudá-lo, achamos soluções para as nossas dificuldades. Presenciamos Silas tentando orientar Juvencio porque o empregado acha mesmo que trazendo os órfãos para cá, Deus terá a obrigação de ajudá-los e que ninguém descobrirá que Isaías não é João. E será descoberta essa troca? Perguntou Eduardo curioso. O que sei eu? Não sou adivinho. Nós, por estarmos desencarnados, não sabemos mais que os encarnados. Às vezes, somente deduzimos ou sabemos de algumas intenções, boas ou mais das pessoas. Não sei o que acontecerá no futuro. Nós dois tivemos permissão dos nossos superiores para auxiliá-los e tentar que, por enquanto, Isaías continue a se passar por João. Não devemos fazer nada esperando recompensa? Perguntou Eduardo. Não, Eduardo, não devemos fazer bem algum esperando ou julgando receber algo por isso. Devemos entender que temos de agir corretamente, não fazer maldades com medo de castigos e nem agir certo por prêmios. Gabriel fez uma pequena pausa, suspirou e voltou a elucidar: nada que temos é nosso. Tudo pertence a Deus. Até o nosso corpo físico, que volta a ser pó. Erroneamente, muitos se julgam donos das coisas de Deus e se apegam a elas. E esse apego se dá também com as ações que se fazem, sentem-se donos de benefícios e cobram gratidão dos beneficiados.
E muito perigoso se sentir credor pelo bem feito e achar que até Deus lhe deve algo, julgar-se merecedor do céu, de um lugar privilegiado no plano espiritual, de que tudo lhe seja facilitado e que nada de ruim possa acontecer e que nem doentes podem ficar. Todos nós temos obrigação de fazer o bem. Quando tivermos feito tudo o que deveríamos fazer de bom, devemos dizer: somos servos inúteis. Cumprimos somente com o nosso dever. Nenhuma recompensa merecemos por isso. Se esperamos algum pagamento, é troca. Querer receber pelo bem realizado é ser apegado ao merecimento, e o bem deve ser feito sem intenção nenhuma, realizado com amor. E egoísmo fazer o bem e querer recompensa. Devemos abolir essa forma de pensar que merecemos algo por ter cumprido nossa obrigação. Jesus nos deu um exemplo quando ensinava, citando dois homens que foram orar. Um orava agradecendo a Deus por não ser como o restante dos homens, que ele fazia tudo o que lhe fora ensinado. Julgava-se virtuoso. E não voltou para casa justificado. Não se deve se julgar melhor que os outros por cumprir obrigações. Ao fazermos o bem, porém, atraímos afins para perto da gente. Nós dois tentamos fazer nossas obrigações e sabemos que ainda somos servos inúteis. E se aprendermos a fazer o bem sem intenção alguma de privilégio, e com amor, seremos bons um dia. E, aqui, estamos ajudando numa tarefa para a qual fomos designados. E Silas está nos dando um exemplo trazendo esses órfãos para cá. Faz isso somente com a intenção de evitar que eles sofram, e de fazê-los felizes. E antes do almoço chegaram os 12 órfãos, todos assustados e foram bem recebidos. Isaías, João e Silas cumprimentaram um por um, perguntando seus nomes, filhos de quem eram, os abraçaram e os agradaram. Passaram os dias quietos, tristes, mas logo se sentiram protegidos e passaram a se alimentar melhor e a brincar. Luzia lhes fez novas roupas. Maria e Silas os ensinaram a rezar, a ter bons modos, a se banhar e se alimentar com talheres. E a casa voltou a ser movimentada, barulhenta, e as risadas das crianças, a alegria espontânea delas contagiaram Isaías, Silas e Maria. Capítulo 7. Anos tranquilos. Juvencio cuidava da fazenda, Silas o ajudava. Os buracos abertos perto da nascente realmente deixaram a urra úmida, aumentando o volume d'água em época de estiagem. Isaías, que a partir de agora iremos chamar somente de João, andava pela fazenda, galopava com seu cavalo, conversava com alguns empregados e brincava muito com as crianças. Silas passou a ensinar os órfãos a ler e a escrever, tornou-se professor. Ele não se esqueceu de seus entes queridos, nem de João, mas com tantas coisas para fazer e com a alegria das crianças a saudade já não o machucava tanto. Numa tarde, chegou à fazenda um mensageiro vindo de longe. Trouxe para João uma carta de Elisa, uma das filhas do senhor Manuel. Silas acomodou o mensageiro no galpão e pediu que descansasse e se alimentasse. Entrou no seu quarto e foi ler a carta. Na missiva, Elis contava que ficara somente ela e uma irmã e, como ele lhe aconselhara, referia-se a João, casou-se, mas estava com muitos problemas e pedia ajuda. Reclamava que o marido não tinha tino para os negócios, os quais estavam muito ruins. Que as duas, Elisa e a irmã, necessitavam de dinheiro para pagar algumas dívidas e para ter capital para fazer funcionar a empresa. Contava também que a irmã queria casar com um empregado do pai. Rogava por conselhos. Silas leu e releu a carta. Depois orou rogando a Deus que orientasse como resolver as dificuldades daquelas duas órfãs filhas do senhor Manuel. Junto com o mensageiro, vieram o senhor João e o senhor Manuel em espírito, preocupadíssimos com as mocinhas. Foram recebidos por Gabriel e Eduardo. Não se pode confiar nesse mensageiro, explicou Manuel a Gabriel. Vou tentar instruir Silas, já que ele roga a Deus orientação. O que vocês querem que nosso garoto faça? Tenho muito orgulho desse meu filho, respondeu João. Olha, Manuel, observe a irradiação linda que ele tem. Gabriel, peça-lhe, por favor, que escreva uma carta dizendo que João irá para ajudá-las logo que for possível, que a entregue ao mensageiro e dispense-o. Depois, que mande Juvencio com mais empregado levar orientações que vamos deixar com você a elas e que nosso menino mande-lhes uma barra do nosso ouro.
Gabriel aproximou-se de Silas. Silas, esse mensageiro não é confiável, escreva uma carta dizendo a Elisa que João está indo para lá. Silas recebeu a intuição. Escreveu a carta, foi para o galpão e conversou com o mensageiro: você trocará de cavalo. Deixará o seu aqui, que está cansado, irá com outro mais novo e forte. Levará esta carta para a filha do senhor Manuel. Poderá partir amanhã. Sim, senhor, amanhã já estarei descansado. Dona Elisa falou que era o senhor João quem me pagaria. A troca do cavalo já é um grande negócio, mas aqui está seu pagamento. Espero que não pare muito pelo caminho e retorne logo. Silas voltou para casa, sentou-se na poltrona preferida de minha mãe e ficou pensando: parece que fiz o certo, esse mensageiro não me pareceu ser honesto. Mas como ajudar a filha do grande amigo de papai? Que poderei fazer por elas? Eu não posso ir lá. Não posso deixar ir fazenda sem controle, teria de ir de carruagem e demoraria muito. Não aguento uma viagem a cavalo. Depois não entendo finda dos negócios deles. Deus, eu lhe peço, permita que quem me deu a ideia que a complete, por favor. Vamos ver, se eu não posso ir, nem João, poderei mandar outra pessoa. Dinheiro é fácil. Certamente meu pai iria querer ajudar Elisa e que eu a auxiliasse por ele. Posso mandar barra de ouro. Ela venderá. Juvencio. Nele eu posso confiar. Mas ele não poderá ir sozinho, é perigoso. Vou pedir a ele para escolher 2 homens bons para acompanhá-lo. O que escrevo a ela? Vou fazer isso amanhã. Não sei bem o porquê, mas sempre tenho boas ideias quando acordo. Vou orar bastante e com certeza amanhã saberei o que escrever a Elisa. Quando Silas dormiu, Gabriel afastou Silas de seu corpo físico e ele viu seu pai e o senhor Manuel. Abraçaram-se emocionados e os 3 choraram. Meu filho. Você tem conduzido tudo muito bem, papai, tenho sofrido muito. Mas onde estão mamãe e meus irmãos? Estão todos bem, respondeu João. O céu, o lugar em que moramos agora, é bonito e estamos juntos. Sua mãe e irmãos lembram-se de você com carinho e oram para que esteja bem. Tivemos permissão, Manuel e eu, para vir aqui conversar com você. Manuel está com problemas e você pode ajudá-lo. Dê uma barra de ouro a Elisa, escreva ela para deixar a irmã casar com o rapaz que escolheu e que ele ajude na administração. Aconselhe Elisa a tomar conta de tudo. Papai, o senhor queria mesmo que Isaías ficasse em seu lugar. Enchemos a casa de órfãos. Alegria volta a esse lar com as crianças. Se Isaías não tivesse tomado meu lugar, o cenário seria outro. Foi a melhor coisa que fiz por você. Amo. Emocionaram-se muito. Gabriel os afastou e Silas retornou ao corpo físico. Agora podem ir embora, pediu Gabriel. Vão sossegados, Silas fará o que vocês pediram. Os 2 agradeceram e voltaram para a colônia onde estavam abrigados. Silas acordou de manhãzinha, depois que tomou o seu desjejum, despediu-se do mensageiro. Resolveu algumas questões com Juvencio, deu lição para as crianças, foi para o quarto e escreveu uma longa carta a Elisa com a ajuda de Gabriel. Escreveu como se fosse o pai. Incentivou-a, aconselhou a deixar que a irmã se casasse com quem amasse e que investisse no moço escolhido pela irmã, convidando-o a ajudá-la na administração. Que ela, Elisa, tomasse a frente dos negócios, e fosse discreta, porque mulheres não trabalhavam fora de casa, mas para ir mais vezes à empresa e levar para casa o que tinha de fazer. E, sem entender bem, aconselhou a tomar certas atitudes nos negócios. Não questionou o que escreveu, o fez confiando. Disse que estava impossibilitado de ir porque se encontrava doente, mas estava mandando 2 barras de ouro para que elas vendesse, saldasse as dívidas e tivesse capital para investir. Que o ouro era presente de casamento para ela, Elisa, e para sua irmã. Não foi uma barra de ouro que João lhe pediu para mandar 7? Perguntou Eduardo ao Gabriel. Foi, mas a generosidade do Silas é maior. Tudo aqui está sob sua administração e ele faz o que quiser. Administração? Pensei que fosse tudo dele, exclamou Eduardo. O que é nosso de fato, Eduardo? Objetos materiais que temos comprovação por escrituras. O corpo físico. Tudo que um dia temos de deixar não nos pertence.
Tudo é de quem? De Deus, sim, tudo é de Deus, esclareceu Gabriel. Podemos por um período ser administradores das coisas de Deus, e quando nos cabe fazer isso, devemos ser cautelosos e fazer o que nos compete da melhor maneira possível sem esquecer que esses objetos materiais não nos pertencem. Cuidar do corpo físico, higienizá-lo, alimentá-lo para viver encarnado é obrigação, mas ele volta à natureza, que o emprestou a nós. Nada nos pertence. Quem se ilude e se apega aos bens de Deus pensando serem dele, a eles fica preso. Espero que Silas compreenda isso e se torne um bom administrador. Silas fez um pacote bem feito e à tarde procurou Juvencio e lhe pediu: Juvencio, aquele mensageiro trouxe uma carta de Elisa, uma das filhas do Sr. Manuel, amigo de papai. Ela também ficou órfã. Da família grande, ficaram somente ela e uma irmã. Estão as duas passando por muitas dificuldades e por isso pediu auxílio ao papai. Mas ele não pode ir, não tem condições de viajar, e eu também não. Queria lhe pedir para levar a ela algo de valor. Não confiei naquele mensageiro. Você nos faz esse favor? Faço sim. Quando quer que eu vá? Depois de amanhã. Elisa precisa receber isso logo. Se esse mensageiro não for honesto como senti, não dará tempo de ele fazer uma emboscada, pensará que papai irá demorar a se preparar para a viagem. Vá com 2 empregados em quem você confia. Faça viagem sem muitas paradas, entregue o pacote a Elisa, descanse e volte. E assim foi feito. Quando Juvencio chegou à cidade, o mensageiro havia entregado a carta algumas horas antes. Elisa hospedou os 3 e, no outro dia, voltaram com cartas das duas agradecendo e afirmando que iriam seguir os conselhos. Silas ficou com 3 barras de ouro guardadas e esperava usá-las para espalhar benefícios. Sentiu, ao ler as cartas, gratidão, que lhe deu alegria. Mas não foram somente as duas abençoá-lo, recebeu energias benéficas de Manuel e esposa. E, no decorrer do tempo, Elisa e a irmã escreveram dando notícias, elas tinham conseguido se reerguer financeiramente e estavam felizes. Com os anos, as cartas foram escasseando. O amigo de João, cujo filho faleceu, pediu-lhe para ir visitá-lo. Silas respondeu à carta dizendo que era impossível, pois estava traumatizado e bastava falar em morte para ficar nervoso e chorar e que não podia recebê-los na fazenda por causa das crianças. Silas lia as cartas para João, omitindo alguns trechos. Somente ele sabia da existência do segundo cofre, das barras de ouro e de algumas joias. Depois de 1 ano e 6 meses que o padre Mateus havia partido, foi que chegou à cidade outro vigário. Padre José, o novo pároco, saiu visitando todos os fazendeiros e, quando foi à fazenda, conquistou a todos. João, sabendo que este não o conhecia, agiu com naturalidade. Padre José era alegre, esperto, gostava de comida caseira e já na primeira visita andou pela fazenda conversando com os empregados. Senhor João, estou encantado com sua atitude de abrigar esses órfãos. De fato, depois da enfermidade que fez tantas vítimas fatais, os orfanatos estão lotados. O senhor pensa em encaminhá-los para essas instituições? Não, Padre José, elas ficarão conosco. Tivemos muitas perdas, ficamos muito tristes e foram essas crianças que nos deram ânimo e alegraram nosso lar. Será que elas são batizadas? Quis o padre saber. Não sei, respondeu João. O que o senhor acha de marcarmos no domingo à tarde para fazermos casamentos, porque muitos dos seus empregados não são casados, e batizarmos todas essas crianças, e se alguns deles já tiverem sido batizados? Perguntou João. Se a criança souber que tem padrinhos, então já foi batizada, mas se não souber, então batizamos. Podemos fazer uma grande festa pelos casamentos e batizados, disse João, entusiasmado. E foi preparada uma grande festa pelos casamentos e batizados. Padre José, com alegria, no jardim da casa, realizou 5 casamentos, batizou os filhos dos empregados e os órfãos da casa. Todos os abrigados tiveram por padrinhos João, Maria e Silas. E as crianças passaram a chamar João de padrinho, Maria de madrinha e Silas de padinho. Foi uma festa muito bonita. Padre José passou a ir muito à fazenda. Gostava de João e nutria um afeto especial por Silas. Contava a história da vida de Jesus para a meninada.
e outros órfãos vieram. Um casal com 8 filhos chegou à fazenda para falar com o senhor João. Silas os atendeu. A mulher entrou somente com um dos filhos e disse: Senhor, queríamos, meu marido e eu, deixar aqui este nosso filho. Ele se chama Lúcio, é doente. Agora parece estar bem, mas de repente saem feridas pelo corpo dele que doem muito. Estamos indo para outra cidade, onde um parente do meu marido ofereceu um bom emprego. Mas Lúcio não tem como viajar. Será que não dá para o deixarmos aqui? Quando estivermos instalados, voltaremos para buscá-lo. Pode deixá-lo, respondeu Silas. Olhou para o garoto, que tinha sinais de feridas cicatrizadas. Ele tinha 6 anos, estava quieto, de cabeça baixa e, com certeza, queria ir com a família. Silas se lembrou de quando todos os familiares foram viajar e ele ficou. Aproximou-se do menino e com a mão levantou sua cabeça. Que garotão bonito! Você ficará bem aqui. Tem muitas crianças para brincar. Vá agora com Maria. As crianças estão comendo bolo. Vá comer, você vai gostar. Maria pegou na mão dele e o puxou. A mãe aproveitou que ficou a sós com Silas e disse: Senhor, vamos para longe. Com certeza não voltaremos para buscá-lo. Cuide dele, por favor. Pode ir sossegada, cuidarei sim, afirmou Silas. Ela saiu e Silas percebeu que quando Maria foi acudir uma menina caída, Lúcio ouviu o que sua mãe disse. Ele encostou-se à parede e chorou em silêncio. Silas aproximou-se e o abraçou. Lúcio, aqui será seu novo lar. Gostará de morar conosco. Lúcio não quis se alimentar, ficou quieto e à noite feridas apareceram pelo seu corpo. Vou colocá-lo para dormir no meu quarto. Cuidarei dele, disse Silas a Maria. Será que não é contagioso que ele tem? Perguntou Maria. Não deve ser. Da família somente ele tem essa doença. Amanhã cedo, Maria, vá com ele à cidade e leve-o ao médico para uma consulta. Lúcio quase não dormiu aquela noite, gemia muito e baixinho. Silas o agradou, deu chás para tirar dores. Pela manhã, Maria com um empregado foram de charrete à cidade levar Lúcio para se consultar. Maria retornou à tarde e contou a Silas e a João. O médico disse que essa doença não é contagiosa, falou o nome, que é complicado e eu esqueci. Que a medicina não sabe muito sobre essa enfermidade e que as feridas queimam e doem muito. Receitou estas pomadas para passar. Disse que já atendeu Lúcio outras vezes. Silas instalou Lúcio em seu quarto para melhor cuidar dele, passava as pomadas, dava chás e muito carinho. Silas então aprendeu que quando queria aliviar as dores dele, orava com as mãos estendidas em sua direção. Lúcio sentia alívio e até dormia. O garoto nunca fora tão bem tratado, cuidado. Melhorou quando percebeu que ali era um lugar bom. Silas conversou com as outras crianças, explicou que Lúcio era doente, que a doença não pegava e que ele precisava de carinho. Lúcio melhorou e foi brincar com as outras crianças. Silas contratou novamente o antigo professor. Ele vinha 2 dias por semana. De manhã dava aulas para as crianças menores, à tarde para os maiores e dormia na salinha de sua mãe, já que os quartos de hóspedes estavam ocupados. À noite, dava aulas para Silas e conversavam sobre conhecimentos gerais. Lúcio queria estudar, Silas deixou e se surpreendeu, pois aprendia rápido e era muito inteligente. Uma noite, Lúcio teve um pesadelo. Apavorado, falou palavras desconexas enquanto dormia. Silas o acordou, abraçou-o para que ele se acalmasse. Calma, Lúcio. Foi somente um pesadelo, um sonho ruim. Sonho sempre a mesma coisa. Paidinho, no meu sonho me vejo como se eu fosse um homem alto, com cara de mal, que acha que está fazendo algo de bom para Deus e manda queimar pessoas para irem para o céu. Esqueça isso e durma. Amanhã você terá aulas. Gosto muito de estudar. Com agrados, Lúcio voltou a dormir e Silas pensou, parece que Lúcio foi um inquisidor que mandou queimar pessoas. Agora, doente, sente dores como se estivesse queimando. Gabriel ia muito à fazenda visitar seus moradores e, se possível, ajudá-los. E, quase sempre, bastava Silas orar pedindo orientação para vir e tentar instruí-lo. Silas orou por Lúcio. Gabriel veio, e às vezes Eduardo vinha também. Quando os dois, Silas e Lúcio, voltaram a dormir tranquilos, Eduardo perguntou:
Que doença esse menino tem? Por que tem esses pesadelos estranhos? Se ele foi um inquisidor, não era para ter obsessores, de fato, explicou Gabriel. Lúcio foi um sacerdote em sua outra existência. Não foi uma pessoa que tomava decisões. Obedecia. Agiu errado. A Inquisição cometeu erros terríveis, razão pela qual por muito tempo ainda veremos reações de sofrimentos em muitos espíritos. Alguns inquisidores agiram com maldade, outros, como Lúcio, ingênuos, acreditando em seus superiores, achavam que estavam fazendo o certo. Claros, porém, são os mandamentos, e o sexto é taxativo: não matarás. Lúcio era um padre serviçal, cometeu erros, mas não sentia ódio. Ficou doente, sofreu muito, foi deixado com muito poucos cuidados em sua cela no mosteiro. Desencarnou e continuou sofrendo bastante. Algumas vítimas da Inquisição que com ódio queriam vingança castigaram-no por algum tempo, mas não viram nele um carrasco. Lúcio esteve muito tempo no umbral e pensou muito. Teve remorso e sentiu-se merecedor de castigo, achando-se indigno de pedir perdão. Mas socorristas conversaram com ele e o levaram para um socorro. Arrependido, ele sofreu muito. Reencarnou e com pouca idade desenvolveu essa doença cujas feridas ardem e doem muito, como se fossem queimaduras. Foi abandonado pela família, mas aqui terá uma educação diferente, aprenderá a ser caridoso e, como é estudioso, aprenderá logo a ler e a escrever e ensinará a outros. Gabriel, algumas crianças que aqui estão têm inimigos, mas esses não entram na fazenda nem na casa. Por quê? Pelas orações. Silas ora e está ensinando as crianças a orar. Padre José conta histórias de Jesus, falando de seus ensinamentos e de como agir corretamente. Além disso, tenho tentado conversar com esses obsessores e mostrar-lhes que aqui estão órfãos que já sofrem bastante. E que eles devem cuidar de sua vida. Tem dado resultado? Perguntou Eduardo. Com alguns sim, outros dizem não ter pressa e que um dia eles se tomarão adultos e sairão daqui. Vamos confiar e orar, Eduardo, para que essas crianças aprendam com os bons exemplos a ter boas vibrações e que esses obsessores não consigam atingi-las, porque a obsessão somente acontece se os dois, encarnado e desencarnado, vibrarem igual. Certo dia, também foram deixadas na porteira da fazenda duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 3, com um bilhete pedindo para acolhê-los. Um empregado os reconheceu: Senhor João, essas crianças são filhos de uma prostituta que foi embora para outra cidade. Maria foi cuidar delas e comentou: Silas, eles estão com muitas cicatrizes, levaram muitas surras. Esses irmãozinhos deram trabalho, eram rebeldes, agressivos, briguentos, não tinham medo de apanhar e enfrentavam até as crianças maiores. Silas explicou para a meninada que os dois necessitavam aprender a ter modos e que não era para responder às provocações. E foram muitas as vezes que Silas conversou com os dois. Aqui vocês não irão apanhar, não irão para castigos, mas quero que sejam bonzinhos. Não podem falar palavrões, porque aqui ninguém fala. Se vocês esquecerem e falarem, digam 3 vezes, que Deus me perdoe. Vocês também não precisam tomar o brinquedo de outra criança. Peçam por favor. Digam obrigado. São palavrinhas mágicas. Vocês terão sempre comida em seus pratos, não precisam pegar de outro. Não ficarão sem comer. João, Maria, Silas, até Bernadette e Sara desdobravam-se em atenção e cuidados com os dois rebeldes. Quando passavam do limite ou batiam em alguma criança, João pegava-os e colocava-os sentados numa cadeira e conversava com ele ou ela. Explicava que tapas doem e que ninguém merecia recebê-los. Foram meses de paciência e carinho para que os dois entendessem que ali seriam bem tratados e aos poucos foram se tornando sociáveis, falavam muito Deus me perdoe, por favor, obrigado e desculpe-me. Foi trabalhoso. Um empregado ficou viúvo com 3 filhos pequenos. Ele casou-se novamente 2 meses depois de enviuvar e a esposa dele passou a maltratar as crianças. João chamou-lhes atenção e o casal foi embora, saíram escondido à noite deixando os 3 pequeninos, que foram para a casa grande, que se tornou pequena para tantas crianças. Silas reformou o porão, abriu uma passagem para dentro da casa.
No final do corredor que ia para os quartos, abriu uma porta, fez uma escada. No porão fez vários quartos pequenos, abriu janelas, substituiu o portão por uma porta e para lá foram os meninos maiores. O trabalho da fazenda era o mesmo, mas se antes dava lucros, agora com as despesas aumentadas, Silas tinha de administrar bem para não fazer dívidas. João então resolveu dar tarefas para as crianças, ensiná-las a trabalhar. Os meninos maiores passaram a ajudar nas tarefas diárias e os que completaram 10 anos cuidavam da horta, jardim e alimentavam as aves da casa. As meninas passaram a limpar a casa, ajudar na cozinha e aprender com Luzia, que passou a ser empregada fixa, a costurar, bordar e a fazer rendas. Isso sem deixar de estudar. Algumas crianças não gostavam de estudar, Silas insistia, porém se não quisessem mesmo, após aprender o básico, ler e escrever, podiam parar. Padre José ia sempre à fazenda. Juvencio comentou com Silas: menino Silas, gosto muito desse padre, mas vou lhe contar uma coisa sobre ele. Você sabe por que ele vem muito aqui na fazenda? Acho que é por causa das crianças. Depois gostamos dele e ele de nós, respondeu Silas. Não duvido que ele goste da gente. Mas Padre José tem uma amante. O quê? Espantou-se Silas. É melhor que você saiba, falou Juvencio. Você conhece aquela casa perto do rio, que fica escondida pelo bosque. Padre José a reformou e levou para lá uma bela moça, que tem 2 crianças. Dizem que a mais velha não é dele, mas o mais novo é filho do padre. Ela está grávida novamente. Parece que se amam. Como é caminho, o Padre José passa aqui para ir lá. Como você descobriu? Perguntou Silas. Algumas pessoas sabem, já viram. A moça é muito bonita. Silas pensou muito no que escutou. No outro dia, quando o Padre José foi à fazenda, ele o chamou para uma conversa particular e perguntou: desculpe-me, não quero ser intrometido, mas é verdade, Padre José, o que escutei? O que foi que escutou? Que o senhor visita uma moça na casa do bosque e que é amante dela? Silas respondeu. O Padre José falando devagar: padre é homem como outro qualquer. Fui para o convento porque minha mãe fez uma promessa. Não tenho vocação. Entretanto, tenho sido um bom sacerdote. Trato todos bem, ricos e pobres recebem o mesmo tratamento na minha igreja. Quero ser justo e leal. Mas amo essa moça. Por mais que tenha me esforçado, não consegui esquecê-la. Ela já sofreu muito. Na cidade onde estava anteriormente, ela, solteira, teve um filho e o pai dela a colocou para fora de casa. Conheci-a quando desesperada veio me pedir ajuda. Minha empregada, uma senhora bondosa que há anos serve a casa paroquial, a meu pedido, abrigou-a na casa dela. Auxiliei-a somente pela injustiça que sofrerá, mas depois amei e ela também me ama. Quando vim para cá, achei um local para ela morar e a trouxe. Você me entende? Não falará nada para ninguém na cidade. Pedirá ao senhor João para ir guardar segredo? Silas pensou e achou que não era justo um padre não poder casar. Além disso, Padre José era realmente uma pessoa boa. Respondeu: não falo, e vou pedir a quem sabe aqui na fazenda para não comentar. Obrigado, agradeceu Padre José. Mas por que o senhor não deixa de ser sacerdote e se casa com essa moça? Perguntou Silas. Porque é muito difícil. Eu não sei fazer nada. Entrei no seminário com 10 anos. E se sair, deixar de ser padre, minha mãe morre de desgosto e achará que irá para o inferno por não ter cumprido sua promessa. Além disso, no momento que estamos vivendo, padres que saem são perseguidos. Acho que sou covarde, não tenho coragem de mudar minha vida nem de deixá-la, amo-a muito, continuo gostando do senhor e respeitando-o. Para mim, está tudo bem. Se precisar de ajuda, conte conosco. Acho que vou precisar. Ela está grávida, a criança deverá nascer no mês que vem. Queria que fosse atendida por uma parteira. Não tem como ela ter o filho sozinha. Veja a época certa e me avise. Pedirei a Maria, que já fez muitos partos, para ir até lá. Será que ela vai querer ir e será discreta? Perguntou o padre. Falarei com ela, respondeu Silas. Silas explicou tudo para Maria e ela concordou em a ajudar. Na época prevista, Maria disse que ia viajar, passar uns dias na casa de sua irmã e foi de charrete sozinha.
Ficou na casa do bosque, ajudou a moça a ter mais um filho, como também a ensinou a tomar certas ervas para não engravidar mais. Dias depois, Maria voltou para a fazenda saudosa das crianças que a esperavam ansiosas. 4 anos haviam se passado. Silas completou 18 anos. E na fazenda estava sempre chegando alguma criança trazida pela mãe, até pelo pai ou deixadas na porteira. Embora com muito trabalho, foram anos tranquilos. Capítulo 8. O atentado. João, cansado da vivez, da vida pacata que estava levando, começou a dar preocupações a Silas e a Maria. Ia muito a uma taberna que ficava no subúrbio da cidade, encontrava-se com prostitutas e passou a se embriagar. Às vezes, voltava para casa tarde da noite tão bêbado, que um empregado linha de carregá-lo e colocá-lo na cama. Papai aconselhou Silas: por favor, não iluda nenhuma daquelas mulheres que acreditam que o senhor é João. Não queira casar, peço-lhe. Não se preocupe, Silas, já deixei claro que vou lá somente para me distrair. E não precisa me lembrar de que não sou João. Além do que, não quero casar e nunca mais quero ter filhos. Já os tive e Deus os levou. Sou homem e gosto de mulheres, é somente isso. Já estou idoso, era mais velho que João quando ele faleceu. O dinheiro que você me dá não é muito, ou é? Está fazendo falta? Acho que não gasto muito. Não é pelo dinheiro, papai, é pela sua saúde, respondeu Silas. Não se preocupe, estou bem. Mas Silas se preocupou. O dinheiro que dava a ele de fato não era muito, mas as despesas da fazenda eram. Alimentar e vestir a garotada ficava caro. Mas Silas não estava apreensivo pelo dinheiro que Isaías gastava, mas com sua saúde, com alguma encrenca que poderia cometer por estar bêbado. E recebeu por coincidência 2 cartas no mesmo dia, dos tios. Silas chamou Maria e João para irem ao escritório e lerem as cartas. Vou ler a do tio Josefo, vamos ver o que o irmão de mamãe quer. A carta estava muito bem escrita, com termos educados. Dizia que João estava havia muito tempo viúvo e que ele tinha uma sobrinha, filha de uma irmã de sua esposa, que lhe daria uma boa esposa e que com ela poderia ter outros filhos. Se estivesse interessado, que poderia marcar um encontro. E enumerou as qualidades da sobrinha. O que? Exclamou João. O safado acusou seu pai de ter indiretamente matado a irmã. Culpou-o pela morte de Violeta. E agora quer me casar? Deus me livre. Você vai responder mandando para o inferno. É melhor responder somente que não está interessado, sugeriu Maria. Vou casá-lo, falou Silas rindo. Como João olhou fazendo careta, ele corrigiu: brincadeira. Vou escrever que não estou interessado e que não os quero aqui nem vou visitá-los. Serei educado, mas responderei secamente. Leia outra carta. Certamente outro problema. Você tem uns tios, exclamou João. Silas leu e gargalhou. De que está rindo? Leia alto, pediu Maria. Coincidência das coincidências. Mais de 4 anos sem notícias desses meus tios e recebemos, no mesmo dia, cartas dos dois sobre o mesmo assunto, e eles moram longe um do outro. Tio Bento oferece a filha para casar com papai. Sim, é isso mesmo. Tio Bento diz na carta que Rosário, a filha mais velha dele, agora com 28 anos, ficou viúva com 2 filhos e seria uma excelente esposa para papai e uma ótima mãe para mim. É melhor responder já, para que os mensageiros que as trouxeram levem as respostas com um não sem deixar dúvidas, falou João. Vou fazer isso. Cuidado, Silas, eles podem se ofender com a recusa. Opinou Maria. Que se ofendam, respondeu Silas. Silas escreveu as cartas como se fosse João, recusando a oferta, mas de maneira educada e objetiva, dizendo que não tinha no momento vontade de casar e que estava muito bem viúvo. As respostas foram dadas aos mensageiros, que partiram no outro dia cedo. Gabriel e Eduardo visitavam sempre a fazenda e uma noite os dois olhavam as águas do açude e conversavam sobre as crianças. Como é bonito aqui, exclamou Eduardo ao reformar o açude. Silas tentou imitar o lago que temos no educandário. Ele, quando criança, dizia sempre que sua casa era um castelo. É que ele tinha uma vaga lembrança de educandário, era de seu castelo dos sonhos, falou Gabriel. Atualmente Silas tem pouco tempo para sonhar.
Trabalha muito, disse Eduardo. E verdade, concordou Gabriel. Olha ali, exclamou Eduardo apontando do outro lado do açude. Você está vendo, Gabriel? E uma criança desencarnada. Um menino, longe do educandário. O que será que ele faz por aqui sozinho? Vamos lá acudi-lo. Por favor. Eduardo falava depressa e pegou no braço de Gabriel. Se foi puxando. Calma, Eduardo pediu Gabriel. Nem tudo o que vemos é o que parece ser. Vamos conversar primeiro, depois iremos falar com ele. Normalmente, as crianças que desencarnam são socorridas e levadas para as colônias, cidades no plano espiritual, e para os educandários 3, onde vivem por determinado período, e disse normalmente porque nada na espiritualidade é taxativo, não existe regra geral. Você sabe, Eduardo, que nosso perispírito, esse corpo que estamos usando agora para viver como desencarnados, é modificável? Sei, sim. Eu cresci na espiritualidade. Desencarnei quando tinha 8 anos e no educandário fui crescendo, e hoje já estou alto, quase adulto. No educandário também vi meus amigos crescerem e muitos se modificarem. Isso acontece no educandário e também em outros lugares no plano espiritual. Muitas pessoas desencarnam idosas, mas, para que não tenham a impressão da velhice, remoção. Outros moradores das colônias se modificam e são muitos os motivos. Paulinho, quando encarnado, não tinha as 2 pernas e no educandário recebeu-as de volta, disse Eduardo. Não as recebeu de volta, explicou Gabriel. No corpo Mico, por um acidente, ele teve as 2 pernas amputadas e continuou encarnado por mais 5 anos. Mas, no seu perispírito, elas continuavam. Logo que desencarnou, Paulinho fez um tratamento para não ter mais a impressão forte que adquiriu após o acidente e voltou a senti-las, a vê-las. Eduardo, pode-se modificar a aparência perispiritual. Quem sabe modifica. Os bons o fazem para ajudar, e os maus por muitos motivos, para enganar, maltratar e às vezes por querer se passar por outra pessoa. Somente os bons deveriam saber, exclamou Eduardo. Conhece, sabe, quem estuda. Conhecimentos não significam evolução espiritual, elucidou Gabriel. Aqueles que sabem, modificam o seu perispírito e de outros. Em muitas das cidades do umbral, imprudentes que por afinidades vão para lá podem ser julgados por umbralinos trevosos e ter seu perispírito alterado para aparecerem monstros, animais ou seres deformados. Isso pode ocorrer pela culpa que esse espírito sente. Essas modificações são temporárias, o tempo que ficam deformados depende de seu arrependimento e, quando querem melhorar de fato, são auxiliados pelos trabalhadores que fazem o bem. E, para auxiliá-los, é usado o mesmo processo para fazê-los voltar à sua forma anterior. Quando esses espíritos estão muito desesperados e na sua dor não conseguem raciocinar nem ver nada à sua volta, os socorristas, para ajudá-los, alteram seu perispírito para a forma que tinham antes do ocorrido que causou esse desespero. Exemplo, uma pessoa se suicidou e já sofreu muito, e o desespero do remorso é tão grande que ela não consegue se acalmar para receber uma orientação, um socorro. Voltando no tempo, antes do ato indevido, modificando seu perispírito, ela fica apta a receber o auxílio necessário. Depois, nas enfermarias das colônias e dos postos de socorro, com tratamento específico, ela saberá que se suicidou, mas seu perispírito pode ficar meses, até anos com aparência perispiritual modificada. Essa forma de auxílio pode ser usada por pessoas que se viciaram e continuam desesperadas, presas aos seus vícios, e em casos de traumas que o espírito não consegue superar. Mas pode-se também inconscientemente mudar o perispírito. Pensei que poderia mudar só conscientemente, sabendo, falou Eduardo admirado. Podemos fazer algumas coisas pela vontade e sem entender como. Você sabe, pelos estudos que já teve, que um desencarnado socorrido, levado para uma colônia ou um posto de socorro, pela vontade forte de querer voltar para a casa em que morava, sem compreender como retorna ao seu ex-lar ou para perto de seus afetos. Depois não sabe voltar para onde estava abrigado, necessitando novamente de auxílio. E alguns espíritos podem mudar inconscientemente sua forma perispiritual.
Um desencarnado sentindo-se muito infeliz recorda-se de sua infância, na qual teve um período tranquilo e até feliz. Quer ser como era, quer reviver o passado e, sem saber como, seu perispírito toma a forma de criança ou de jovem, se ilude e passa a viver como era naquela época. Então aquela pessoa que estamos vendo ali não desencarnou quando criança? Perguntou Eduardo. Acho que não. Mas vamos conversar com ela. Os dois se aproximaram, cumprimentaram-no sorrindo e sentaram-se no banco perto dele. Você está aqui sozinho? Perguntou Eduardo. Estou sempre só, respondeu ele. Como você se chama? Eu sou Eduardo e ele é Gabriel. Oi, respondeu ele. Chamo-me Zequinha. Está, como nós, olhando a paisagem? Perguntou Gabriel. Esse açude é um lugar bonito. Gosta daqui? Gosto. A casa tem muitas crianças, mas não consigo entrar lá. Eles também não me veem, estão no corpo e eu não, respondeu Zequinha. Onde mora? Que faz? Perguntou Eduardo e, temendo assustá-lo, disse sorrindo, eu estudo. Eu não estudo. Não quero ir para a escola. Você disse que sabe que seu corpo físico morreu, falou Gabriel. Então deve saber que nós dois também. Eu desencarnei. Sabe o que é desencarnar? Zequinha negou com um movimento da cabeça. Quando o corpo de carne e ossos que chamamos físico para suas funções e morre, nós espíritos continuamos vivos, então somos chamados de desencarnados, esclareceu Gabriel. Eu desencarnei depois de ter ficado muito doente por meses no leito, em que senti muitas dores. Tudo passou, hoje estou sadio e bem vivo. Eu disse Eduardo, desencarnei por uma queda de cavalo. Escondido, montei num cavalo bravo e saí galopando, caí, bati a cabeça e desencarnei. Você, Zequinha, não quer falar como desencarnou? Perguntou Gabriel. Fui estuprado e morto, respondeu Zequinha falando rápido e baixo. Meu Deus, exclamou Eduardo com pena. Gabriel fez um sinal para Eduardo se calar. Conte para nós, pediu Gabriel. Não me lembro direito, queixou-se Zequinha e pôs-se a chorar. Gabriel o abraçou, passou a mão pelos seus cabelos e foi falando devagar. Zequinha, você foi um garoto alegre. Foi pobre, mas tinha pais trabalhadores e nada lhe faltou. Quando cresceu, tornou-se empregado na fazenda em que morava. Apaixonou-se por uma jovem bonita que nem olhava para você. Tentou agradar-lhe, conquistá-la, mas ela não o quis. Essa moça queria casar com uma pessoa que fosse rica. Zequinha ouviu calado, lágrimas escorriam abundantes pelo rosto. Um dia, continuou Gabriel, ela foi levar almoço para os irmãos na lavoura e você a seguiu. Na volta, você abordou, ria, debochou de você, que agrediu, estuprou e matou. Depois, apavorado, porque não queria ter feito aquilo, fugiu e se escondeu no mato. Mas foi perseguido, e quando o acharam, o enforcaram. Por que fica me lembrando disso? Perguntou Zequinha chorando alto. Queria esquecer. Não foi você quem foi estuprado e morto. Foi você quem estuprou e matou. Vamos, Zequinha, recorde sem tanto remorso, peça perdão e perdoe. Perdoar, eu já perdoei. Mereci que eles me enforcassem. Eu amava. Quero esquecer tudo isso. Deixe-me ser criança. Sendo criança não fiz nem vou fazer maldade, nada muda, Zequinha, continuou Gabriel a explicar. Nada pode ser mudado. Assuma. Agora que lembra de tudo. Volte a ter o perispírito de um jovem e venha conosco. Vou levá-lo para um local onde receberá orientação, estudará e conviverá com outras pessoas. Não sou como as outras pessoas, sou um assassino. Pratiquei um ato muito cruel. Todas as maldades são perdoadas quando pedimos perdão com sinceridade, afirmou Gabriel. Jesus perdoou os que o crucificaram. Perdoe a si mesmo. Venha conosco e recomece. Vivo tão sozinho. Mas sentindo ser criança estava bem, afirmou Zequinha. Não estava, não está, afirmou Gabriel. Ninguém é feliz numa ilusão. Você, agindo assim, não anula o fato. O crime aconteceu e já se passaram muitos anos. Será que ela me perdoa se eu lhe pedir perdão? Perguntou Zequinha. Quando nos arrependemos, o primeiro passo que deve ser dado é pedir perdão a Deus e a quem ofendemos. Você perdoou as pessoas que o perseguiram, que deveriam tê-lo entregue às autoridades, mas o surraram e o enforcaram. Quando perdoamos, nos fazemos merecedores de receber o perdão. Acredito que ela o tenha perdoado porque não o está obsediando ou se vingando.
Mas pedir perdão é obrigação sua, a dela é perdoar. Se ela não o fizer, o problema é dela. O seu agora é assumir o que fez, entender que necessita continuar a progredir, porque você assim está parado e o tempo passa. Venha conosco, Zequinha pediu Eduardo. Ninguém irá julgá-lo. Irá para uma escola, irá aprender muitas coisas e depois poderá reencarnar e aí, como uma grande graça, pela bondade infinita do nosso Pai, de Deus, esquecerá tudo. Zequinha pensou e os dois escutaram seus pensamentos. Acho que Deus me perdoará. Ele perdoou aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Acho que vou com eles. Souberam o que fiz e não me repeliram. Vou com vocês, concordou ele. Volte, Zequinha, a ter a forma que tinha quando desencarnou. Gabriel olhou, transmitiu-lhe energia e, em segundos, Zequinha ficou com aparência